Bom dia, segundo ano. Hoje, 16 de agosto, estamos no meio do mês. Faltam só mais 14 dias para terminar o mês, né? Começarmos o mês de setembro. E hoje, segunda-feira, vamos para a nossa aula de português, aula de gramática e aula de história. Vamos iniciar nossa aula com aula de português. Pegue aí o módulo 3 e vamos iniciar um capítulo novo, que é o capítulo 8, onde fala a fantasia das histórias. No mundo da fantasia, tudo é possível. Objetos falam, sapos viram príncipes, abóboras se transformam em carruagem e fada até dão uma mãozinha para quem está em apuros. Qual é a história de fantasia? Qual é a sua história de fantasia preferida? Vocês têm uma história que vocês preferem ela, gostam mais dela, sendo que eu acredito que vocês conhecem já muitas histórias de fadas e príncipes. Mas tem uma preferida que vocês mais gostam, né? Que vocês gostam de ouvi-la. De qual elemento do mundo da fantasia você mais gosta em sua história preferida, né? Nós sabemos que no mundo da fantasia os bichos falam que nem gente, né? Existem fadas, príncipes e princesas, né? Então, da sua história preferida, qual é as fantasias que você mais gosta, que você mais curte? Vamos agora para a página 30. Eu nem falei a página, né? É da página 28 até a página 34. Início de conversa. No final de alguma história, os personagens vivem felizes para sempre. E depois que a história acaba, o que será que acontece? A história acabou e todo mundo viveu feliz para sempre. Depois disso, o que é que vocês acham que acontece? Quais histórias você conhece em que os personagens vivem felizes para sempre no final? Você acredita que os personagens dessa história realmente vivem felizes para sempre? Por quê? Comente com seus colegas. Leia a entrevista a seguir e descubra o que o escritor Antônio Prata fez para ajudar esses personagens após o fim das histórias. Aqui nós temos o item A e B. Vocês vão responder essas duas questões no caderno, certo? Vão copiar e responder no caderno. Aqui as crianças também estão fazendo isso, né? Quem está vindo para o colégio. Agora vamos para o texto. Esse texto fala de uma entrevista com Antônio Prada, né? O nome do texto é Felicidade Cansa? Ser feliz o tempo todo cansa? O escritor imagina o que aconteceu depois do feliz para sempre. Vamos lá. Certa manhã, o escritor Antônio Prata recebeu uma visita inesperada. Princesas, caçadores e anões surgiram em seu apartamento com um pedido fantástico: ajudá-los a não serem mais felizes para sempre. Para isso, ele precisava inventar uma história que acontecesse depois do fim dos livros, quando tudo viraria um tédio só. Esse encontro e as tais histórias inventadas por Prata está no divertido livro Felizes Quase Sempre, ilustrado por Laerte, o cartunista da Folha. Em sua primeira obra para crianças, o autor mostra que uma vida perfeitinha, sem nenhum tropeção, pode ser bem chata. Confira a seguir o trecho do bate-papo com o escritor, que é colunista da Folha, com a Folhinha.
O que quer dizer cartunista? É um desenhista, um ilustrador. E o que é um colunista? É o responsável por escrever em uma seção de jornal ou revista. Aí vamos aqui um trecho da história desse livro, da Folhinha. Folhinha, como surgiu a ideia desse livro? Antônio Prata respondeu: quando eu era criança, imaginava o que acontecia depois do fim das histórias, para onde iam todos aqueles personagens. Esse foi o ponto de partida para escrever o livro. Tem algum conto de fada preferido? Nunca gostei muito de contos de fada, só de pedaços. A carruagem que virava abóbora, os anões da Branca de Neve, que sempre achei engraçado, e as madachas, por quem eu nutria uma paixão secreta. Há outras histórias para crianças a caminho? Tem uma ideia para outro livro. É sobre duas árvores que crescem sonhando com que vão virar quando forem derrubadas. Não acham mau negócio virar cadeira e esperam ansiosamente pelo dia em que conhecerão o mundo para além da mata. Para adultos, estou terminando um livro com Memórias da Infância. A Folhinha é um caderno de jornal, do jornal Folha de São Paulo, criado em 8 de setembro de 1963, e ela publica matérias ao público infanto-juvenil. Esse caderno fazia parte do jornal impresso, mas atualmente está disponível online, então você pode encontrar online na Folhinha, né? Aí lá você vai encontrar várias histórias. E agora nós temos a interpretação oral sobre o que foi lido. Temos o item 1, 2 e 3. Você já tinha lido ou assistido uma entrevista? Compartilhe com seus colegas. Nós lemos aqui, pessoal, nesse texto, uma entrevista com o escritor, não foi? Antônio Prata. Então, você já ouviu falar nessa palavrinha entrevista? Você sabia o que era uma entrevista? Então, gente, entrevista é isso, é você escolher um artista. Não pode ser só artista, pode ser uma pessoa que você gosta, seu pai, sua mãe, e você fazer perguntas para ele e receber as respostas das perguntas que você está fazendo. Numa entrevista, existe o entrevistador, que é a pessoa que vai ser entrevistada, ou que é a pessoa que vai entrevistar, e existe o entrevistado, que é a pessoa que está sendo entrevistada, né? Por exemplo, você vai entrevistar o seu pai, né, para saber como foi, fazendo perguntas da infância dele. Uma entrevista, ela é completa de perguntas, onde você vai escolher um tema para poder fazer as perguntas para a pessoa que você escolheu entrevistar, né? Aí, no caso, seu pai é o entrevistado e você é o entrevistador, certo? Na página 32, né, como eu já havia falado, tem a segunda perguntinha. Qual é o assunto tratado na entrevista com Antônio Prata? Qual é o assunto? É sobre o quê? E o que você achou dessa entrevista e da ideia que inspirou Antônio Prata a escrever seu livro? Aí essas 3 perguntinhas é interpretação oral, mas vocês irão copiar no caderno e vão responder no caderno de vocês. Então, para que vocês saibam as atividades que estão sendo cobradas, vocês têm que estar assistindo os vídeos, né? Aqui, como é interpretação oral, a tia vai estar trabalhando com as crianças que estão vindo, né? Vai estar recebendo a resposta deles falada, né? Que interpretação oral é a fala. Interpretação escrita é você escrevendo. Aí temos a interpretação escrita. Você vai fazer a página 32, a página 33 e a página 34, certo?
E aqui nós encerramos nossa aula de português e vamos para a nossa aula de gramática. Abra um livro aí de gramática na página 192. Vamos falar sobre adjetivo. Vocês já ouviram essa palavra? Adjetivo? Pronto, eu vou explicar para vocês. Mas antes de eu falar do adjetivo, eu espero que vocês se lembrem também o que é um substantivo, né? Substantivos são nomes, são palavras que nós damos a seres, a objetos, a animais, a pessoas. Aí existe o substantivo comum e o substantivo próprio. Então, é aí que entra o adjetivo. O adjetivo são palavras que caracterizam o substantivo, que fala das características do substantivo, da qualidade, certo? Então, o adjetivo é nomes que caracterizam o substantivo. Como, por exemplo, tem aqui no texto, ó, leia, bola, quica, bate, corre, pula, rola. Verde, amarela, azul e rosa, ou de todas as cores. Ela é bela, ágil, forte, reina poderosa. É a alegria dos jogadores. De quem ele está falando? Da bola. Então, a palavra bola é um substantivo comum, que é o nome de um objeto. Se a tia falasse assim, frutas, o nome de frutas, maçã, laranja, também são substantivos comuns. Mas se a tia falasse Brasil, Késia, Pietro, deixa eu ver, lojas americanas, então a tia está falando de nomes próprios, de substantivos próprios. Aí o adjetivo. O adjetivo são palavras que dão as características do substantivo. Aí vocês observem aí, o substantivo aqui é bola. E quais são as características da bola? É como a bola é o que você vê na bola, o que você acha da bola. Tem bola verde, amarela, azul e rosa. Então essas são as características. A bola é verde. Então qual é a característica da bola? Qual é o adjetivo dessa frase? A bola é verde. O adjetivo dessa frase é a palavra verde, porque está dizendo como a bola é, a característica da bola. Entenderam? Por exemplo, a tia colocar assim, João é estudioso. João é o substantivo. E qual é a característica de João? Está dizendo que João é o quê? Estudioso. Então, estudioso é o adjetivo. Então, adjetivos são as características que nomeiam um substantivo, tá certo? A qualidade ou defeito, as características do substantivo, entenderam? Aí vocês vejam aí, na segunda questão diz assim, agora complete com as palavras destacadas no poema sobre a bola. A bola é bela, é verde, é amarela, é azul, é rosa, é poderosa, é forte e ela é ágil. Tudo isso está escrito num poema e as características da bola. Então, todas essas palavrinhas aqui são as características, são os adjetivos. E a palavra bola é o substantivo. Então, vamos lá. As palavras poderosa, forte, ágil, bela, verde, amarela, azul e rosa acompanham o substantivo bola, indicando suas qualidades, as qualidades da bola. Então, já podemos concluir que o adjetivo é a palavra que acompanha o substantivo, indicando as suas qualidades, as suas características, como ele é, como ela é, entenderam? Aí aqui você vai fazer a página 192, 193 e a página 194, tá certo?
Vamos agora para a aula de História. Abra o módulo 3 na página 225. Vamos da página 225 até a página 228. Vamos dar continuidade ao conteúdo. O lugar aonde eu moro. 225. Vamos lá. Na última aula nós fizemos o desenho da nossa moradia. Agora vamos falar sobre as moradias precárias. Nós falamos na aula passada que existem vários tipos de moradia e que também existem vários materiais para se construir as moradias, né? Que as moradias são construídas de diversos materiais. Agora vamos falar das moradias precárias. Existem pessoas no Brasil que não têm condição de comprar ou alugar uma moradia adequada. Assim, muitas delas passam a viver em moradias precárias, que não oferecem a segurança e o conforto necessário para seus moradores. Aí aqui temos a primeira imagem, temos a segunda imagem. Na primeira imagem está falando sobre as favelas. Nas favelas há muitas moradias precárias. Muitas delas estão instaladas próximo a córregos e encostadas de morro e encostas de morros, colocando em risco a vida de seus moradores. Além disso, em algumas favelas não há serviços públicos básicos, como coleta de lixo e rede de esgoto. Na imagem aí você vê a favela do Rio de Janeiro em 2017. Também existe, pessoal, os cortiços, que são outros tipos de moradia precária. Geralmente são edifícios danificados e antigos, onde é comum cada família habitar em um cômodo da casa, dividindo o banheiro e a cozinha com as outras famílias. Em um cortiço, as más condições de conservação podem colocar em risco a saúde de seus moradores. Isso são moradias precárias. Aí a imagem mostra o cortiço na cidade de São Paulo no ano de 2007. Agora vamos para a página 226, que é uma atividade que você vai fazer, e vamos dar continuidade na página 227, onde temos como tema Minha Rua. Nas cidades, as moradias e os estabelecimentos comerciais são construídos em ruas. Observe a seguir alguns tipos de construção que estão em diversas ruas. Aqui nós temos casas, prédios, estabelecimento comercial, e aqui nós temos as praças. Tudo isso nós encontramos nas ruas, não é isso? Tem ruas que tem vários estabelecimentos comerciais e tem ruas que são várias casas, né? Que tem várias casas e prédios. E tem ruas que tem muitos estabelecimentos comerciais e poucas moradias. Que tipo de construção estão presentes na rua onde você mora? Temos essa perguntinha aí. Na rua em que você mora, quais são os tipos de construções que tem? Tem mais casas, tem mais prédios ou tem mais pontos comerciais? Estabelecimento comercial? Ou tem os dois misturados? Quando saímos de casa para ir à padaria, ao mercado ou a outros lugares, podemos passar por diversas ruas. Por isso, é preciso tomar cuidado para evitarmos acidente. Respeitar as regras de trânsito é importante para que todos circulem com segurança, né, nas ruas. E na página 228 é mais uma atividade. Então, temos duas atividades para casa. Além das perguntinhas que vocês vão copiar, temos a página 226 e a página 228. E aqui nós encerramos nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã, terça-feira.